Boa tarde, senhores telespectadores, o pessoal que está em casa nos assistindo, o pessoal também das redes sociais. E hoje o nosso papo vai ser com o pré-candidato, o Rogério Portanova. Ele que é pré-candidato a governador aqui do nosso estado. Boa tarde, Rogério, tudo bem? Boa tarde, Lê, tudo bem? Queria dar uma boa tarde também para os nossos telespectadores aqui da Prim TV, canal 23 da NET. É um prazer estar aqui e aproveitar para mandar um abraço para o Márcio também, né? Olha, foi o Márcio que convidou ele, gente, hoje para estar aqui conosco. E que prazer enorme estar aqui, ó, conversando com o nosso pré-candidato. Gente, é tudo de bom. E vocês sabem que política hoje em dia é algo que a gente sempre tem que estar aí atento mesmo, para a gente poder escolher o nosso candidato bem certinho, né? Rogério, fala um pouquinho aí pra gente, por que o senhor se dispôs a ser pré-candidato? Bom, em primeiro lugar, houve uma série de provocações na universidade. Eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, e a gente ficava reclamando que só tem corrupto, que ninguém apresenta propostas inovadoras, que a política é sempre a mesma coisa. E aí, num grupo de professores, de amigos, eles disseram: você também é falador, né? Só reclama, 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 e por que não coloca então seu nome à disposição? A partir daí, vindo essa provocação de alunos, de colegas, professores, eu, que sou filiado à Rede Sustentabilidade, acompanhei a Marina Silva já na sua trajetória como senadora, depois como ministra, enfim. Achei que era chegado o momento de colocar isso para o partido, e o partido entendeu por bem que seria uma ideia interessante nós termos uma pré-candidatura para apoiar a candidatura da Marina Silva, que hoje pontua em segundo lugar em todas as pesquisas, vence no segundo turno, e Santa Catarina não poderia estar ausente dessa transformação. Santa Catarina, que é um estado tão importante, que esteve presente em todas as grandes transformações que teve o país, eu acredito que eu estou oferecendo ao cidadão catarinense uma alternativa de bem, uma alternativa baseada na sustentabilidade, na democracia consolidada e, sobretudo, na ética na política. Uma nova ética, uma ética vinculada à ideia de defesa do meio ambiente. Nós dizemos geralmente que ela tem que ser ecologicamente viável, economicamente justa e socialmente ativa, juntamente com a perspectiva de que ela seja plural. Esses são os princípios que nós trabalhamos. Em função disso, eu acredito que estamos colocando para a sociedade catarinense um novo marco em cima da questão voltada ao meio ambiente, das modernas tecnologias, da inovação tecnológica, e valorizando os nossos servidores, mas, ao mesmo tempo, cumprindo com o papel que tem que ter o administrador, que é fazer a execução justa das contas públicas, fazer o equilíbrio administrativo e, de uma vez por todas, acabar com essas secretarias que são os cabides de emprego, né? Eu acho que na questão administrativa, a gente tem que olhar para isso, mas temos projetos também na área de energia, com energias renováveis, trabalhar na perspectiva de trazer empréstimos para que se coloque o solar e o eólico em substituição das energias poluentes de alto carbono, como é, por exemplo, a usina Jorge Lacerda. Não é fechar, mas é fazer uma transição com vistas a essa moderna tecnologia, utilizando seus servidores, seus funcionários, não desempregando ninguém, mas fazendo com que eles tenham uma nova capacitação na área de energia, só para trazer um pequeno exemplo. Na realidade, então, o seu projeto é poder aproveitar o que já tem, né? Além de fazer algumas coisas novas, seria isso? Sobretudo, é fazer um diagnóstico do Estado e ver o quanto o Estado ele é inviável ecologicamente do ponto de vista do seu desenvolvimento. É um Estado descentralizado, porém um Estado que ainda é muito caro. É um Estado que tem um número de indicados do governo muito alto. Eu acho que precisa fazer uma limpa nisso e valorizar os servidores que têm vocação para o serviço público. Existe muito comissionado, no meu entender, a um preço muito alto,
e que acaba desvalorizando aquele que é o servidor. Daí, quando quer enxugar a máquina, vai tirar aquele que fez concurso público, aquele que conhece como é que é o Estado, aquele que está há 10, 20 anos, ao invés de cortar na carne, que são os comissionados. É isso que nós vamos fazer, nós vamos utilizar a inteligência que Santa Catarina já tem com os seus funcionários e trabalhar na perspectiva que nós temos na universidade, que é da competência. A gente vai trazer a competência para dentro do Estado e minimizar os custos, e com isso a gente vai equilibrar as contas do Estado e poder investir, aí sim, em novas tecnologias, não nessas que se apresentam por aí. Que nós tivemos nos governos passados, por exemplo, subsídio para que fosse feito automóveis para manter os empregos que praticamente inexistem dentro dessa empresa. Depois, subsídios para óleo diesel, subsídios para gasolina. Quando o mundo já está fazendo a transição para o carro elétrico, o mundo está fazendo a transição para o carro a carbono, o mundo está fazendo uma transição tecnológica da qual nós estamos de costa para esse processo. E eu acho que o Estado deve ser um investidor nessa perspectiva, trabalhar com os empresários que efetivamente, primeiro, não sejam corruptos, primeiro, que não façam a sonegação de impostos, mas que tenham a ideia inovadora, serão nossos parceiros. Mas o maior parceiro é a sociedade catarinense, que é ela quem vai ganhar quando a gente conseguir distribuir essa riqueza que anda tão concentrada e, ao mesmo tempo, tão mal utilizada em perspectiva altamente predatória. Agora o senhor falou uma coisa bem certa, nós temos um país rico e também nós temos um Estado riquíssimo, né? Então o que acontece? Às vezes alguns políticos entram lá com bastante ideias, com tudo aquilo, mas existe uma mesa também para poder estar ali para poder ter essa ajuda. E me diz uma coisa, Rogério, sobre o seu partido, ele se chama Partido Rede Sustentabilidade. É isso? Perfeitamente. E o que esse partido ele quer dizer com este nome? Ótima pergunta, Lê. É assim, primeiro, foi um dos primeiros partidos que não tem o nome partido. Ele se chama Rede Sustentabilidade. Por quê? Quando da discussão com Marina Silva e os diversos ativistas de ONGs, que esse partido foi criado de baixo para cima e é uma aliança de grandes ONGs ambientais, das mulheres, homossexuais, de pequenos produtores, enfim, pessoas que estão preocupadas com o seu futuro e que gostariam de ter uma atuação política no sentido de proposições para o país. Daí, com isso, a gente viu que era importante fazer a aliança principal que nós temos hoje, que é com a sociedade organizada, que são com as pessoas que têm um compromisso com os valores da democracia, da ética na política e da sustentabilidade. E com isso surgiu a ideia de fazer a legalização desse partido. Veja, hoje são 33 partidos que nós temos no país. Nós somos um dos mais jovens partidos, é a primeira eleição que nós vamos concorrer enquanto rede, embora a Marina tenha concorrido já em 2010 pelo Partido Verde, em 2014 pelo Partido Socialista Brasileiro, mas é a primeira vez que nós estamos nos apresentando enquanto rede. E a ideia que tem é justamente trazer aquilo que nós chamamos as ideias do paradigma do século XXI, que vou repetir aqui, que seja ecologicamente sustentável, socialmente justo, economicamente viável e culturalmente diverso. Com isso, nós inclusive temos pré-candidatos aqui em Santa Catarina, para você ter uma ideia, 2 caciques que são indígenas. Uma pessoa que trabalha que é um autista, que é um escritor de livros. Nós temos deficientes físicos, pessoas do movimento homossexual, do GLBTS. E praticamente não é apenas o que exige a lei. Quase a metade das nossas candidatas são mulheres. E, para você ter uma ideia, a Rede Sustentabilidade, todos os cargos da executiva são divididos em 2 porta-vozes, um homem e uma mulher, 2 secretários, um homem e uma mulher, 2 tesoureiros, um homem e uma mulher. Nós temos a paridade de gênero como um princípio básico
para começar a mudar na prática. A gente não precisa ser eleito para começar a mudar. Olha, ótimo. Isso é muito bom ele ter falado a participação feminina dentro da política, né? Seja ela aqui no nosso estado, ou seja também dentro do país. Lembrando também que a Marina, como ele mesmo falou, o Rogério mesmo falou no início da nossa conversa, do nosso bate-papo, ela sempre está em segundo lugar. E hoje eu lhe pergunto, Rogério, assim como né? Porque ele é muito sábio, gente. Ele tem currículo, estava aqui conversando com ele, ele tem altos currículos assim, ó, que depois a gente vai colocar ali à disposição de vocês, para vocês verem que é algo que vocês também têm que estarem bem atentos quando vocês forem escolher um candidato, tá bom? É o conhecimento que ele tem, porque ele vai poder administrar o seu estado, vai poder administrar o seu país. E em questão ali da Marina, fala um pouco sobre ela. Será que Santa Catarina, ela está preparada para uma presidente? Olha, eu acredito que esse estado, que é um estado empreendedor, um estado multidiverso, multicultural, ele vai saber acolher e vai ser muito beneficiado com essa visão que tem uma perspectiva inovadora, seja do ponto de vista da inovação social, porque a Marina, ela já falou, ela está longe dessa briga entre esquerda e direita, entre bons e maus, essa divisão que o país teve, que é unir os melhores de todos os partidos e, ao mesmo tempo, que aponte para uma saída do século XXI. Infelizmente, a gente olha, há um retrocesso extraordinário no quadro político que nós temos hoje, gente chamando a ditadura militar, gente pedindo para todo mundo ficar armado, é algo incompatível com os princípios dos direitos humanos, algo incompatível com o pensamento civilizatório do século XXI. E acredito que essas pessoas de bem, aqui de Santa Catarina, que são empreendedoras, que são produtoras e que são trabalhadoras, vão estar junto para construir um novo estado e um novo país. Você veja que, por exemplo, na minha chapa, tá? Nós compomos hoje, a minha vice é Regina Santos, lá de Joinville, uma mulher. Os nossos candidatos ao Senado, Diego Mezzogiorno e Miriam Proknov, um homem e uma mulher. Todos eles engajados em lutas sociais, comprometidos com mais de 30 anos, no caso da Miriam, na luta ambiental, presidente da Premave, e nós vamos apresentar cerca de 56 pré-candidatos a deputados estaduais e federais, mostrando que a realidade já começou a ser transformada. Eu gosto muito, vice-lê, de uma frase que falou o Einstein. Perguntaram para o Einstein, você que é o sujeito mais inteligente aí considerado da atualidade, o que é um maluco para você? E ele respondeu, maluco, louco, é aquele sujeito que quer mudar, mas faz sempre as mesmas coisas. Então aí você quer mudar e vai continuar votando sempre nas mesmas pessoas, vai continuar reclamando e ao mesmo tempo, na hora de escolher, escolhe as tradicionais oligarquias, os tradicionais partidos. Então, o momento chegou, é agora. E acho que aqui nesse estado ninguém é maluco, não. E muita gente quer mudar. Aliás, acho que todos querem mudar. Chegou a hora de ser coerente. Nós estamos sendo coerentes conosco mesmo. Estamos nos apresentando como uma alternativa. Ainda sou pré-candidato, tenho que passar pela convenção, mas tudo se encaminha para que nós tenhamos verdadeiramente uma possibilidade, uma alternativa do diferente com experiência. Há 20 anos atrás eu fui candidato a governador, na época pelo Partido Verde. E hoje nós não precisamos falar sobre o aquecimento global, porque a ciência, o IPCC, que junta os maiores cientistas do mundo, já comprovaram que nós temos hoje a possibilidade de vir a ter um colapso extraordinário em função das intervenções antrópicas, ou seja, pelo desenvolvimento dos combustíveis fósseis, da maneira com que eles foram utilizados, e é preciso fazer essa transição. Hoje a população já está incorporando isso. A gente sabe, seja aqui em São José, em Palhoça ou em Florianópolis,
Cada vez mais as marés estão mais altas, os oceanos estão começando a terem pequenas elevações. Há um ciclo de chuvas e de secas que foi completamente invertido. Tudo isso pela intervenção humana. E eu acredito que esse é o nosso aliado. A ciência hoje é a nossa grande aliada. E se nós colocarmos isso junto com a ética, nós vamos ter um país muito mais próspero. E você que hoje está preocupado com o desemprego, que chegou a 13 milhões, nessa vergonha desse governo atual que nós temos, sem nenhum tipo de legitimidade, não consegue ter qualquer ação para reverter esse processo. Porque falta legitimidade, falta competência e falta parceria. Parceria que nós já estabelecemos com as organizações não governamentais, com os movimentos sociais e principalmente da onde eu venho, com a ciência. Vamos apresentar um programa que seja inovador, sustentável e que venha privilegiar principalmente aqueles que são empreendedores e que têm um compromisso com o trabalho e com a produção, como é o caso de Santa Catarina. Eu acho que é um casamento que vai ser muito interessante entre o nosso projeto de futuro e a história que tem esse estado. Olha que maravilha, vocês viram, né, gente? Ele tem muitas ideias e não esquecendo realmente o que ele falou, tá? Realmente o que ele falou. Nós temos a ciência ao nosso favor. Então, o que que acontece? Nós, como ele havia falado anteriormente, as praias, tudo, tá bem complicado, principalmente aqui no litoral. É a hora, é a sua chance, é a sua vez agora de mudar o nosso estado. E quem sabe até mudar nosso país, né? A gente vai falar agora, pedir para o Rogério. Hoje nós estamos aqui entrevistando o pré-candidato Rogério Portanova, ele que poderá, se tudo, né, tudo der certo, e já está tudo encaminhado para isso acontecer, para ele ser candidato a governador aqui de Santa Catarina. Gente boa, gente boa. Ele vai explicar agora para a gente quais são as suas formações e principalmente o seu currículo. Por quê? Para você conhecer, você que está em casa, o pessoal que está também nos acompanhando nas redes sociais, para não ficar nenhuma dúvida. Vamos colocar alguém que realmente entenda de tudo. Bom, eu agradeço aí a sua pergunta. É muito ruim a gente falar da gente mesmo, né? Mas assim, eu sou atualmente coordenador de gestão ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina, trabalho no gabinete do reitor Ubaldo César Baltazar, trabalhei junto com o professor Luiz Carlos Cancelier de Olivo, que nos deixou de forma trágica, né? Em função de uma ação policial completamente inapropriada e desprovida de qualquer senso de justiça e de legalidade, mas enfim, esse é um outro assunto. Então hoje eu estou no gabinete da reitoria cumprindo com essa ação na área ambiental, sendo coordenador de gestão ambiental. Sou professor também do curso de pós-graduação em Direito, do mestrado e do doutorado, e tenho aí, orientei cerca de 40 pessoas no mestrado, 23 no doutorado, e eu fiz o meu doutorado na Universidade Paris 8, né, Université Paris 8 de Saint-Denis, na França. Fiz o meu mestrado aqui, em Santa Catarina, no curso de Direito e também uma especialização em Ciências Sociais. Fui professor pela primeira vez em 1983 na Univale, em Itajaí, quando ainda se chamava FEPEV. Depois entrei na Universidade Federal e tenho hoje 35 anos como professor universitário, diversos acordos internacionais. Dou aula também em algumas universidades na Itália, na França e atualmente também na Espanha. Isso é eu diria, um currículo normal para qualquer professor que que esteja na área de pesquisa. A internacionalização é uma exigência da academia e eu quero trazer um pouco daquilo que eu aprendi, um pouco da minha experiência para a boa administração catarinense e, de preferência, que a gente resgate os princípios da ética, os princípios da democracia, porque nós firmamos pé nesse valor que, em 30 anos que nós temos da nossa jovem Constituição, tem toda uma jovem geração. Você que está me ouvindo, queria que você soubesse que esse é o maior período que nós já estivemos de democracia em toda a República Brasileira. Precisamos preservar isso.
e um pensamento no futuro que é na questão da sustentabilidade. E é com isso que a gente apresenta esse universo de políticas tradicionais: saúde, educação, transportes, saneamento, tudo isso vai estar sob esses princípios do ecologicamente equilibrado, socialmente justo, economicamente viável e culturalmente diverso. Então, dava para falar de cada um desses tópicos do nosso programa, mas aí ia precisar mais de 2 horas e eu sei que o tempo na TV corre. Que bom, então, hoje, quem esteve aqui de frente a frente com Lenice foi Rogério Portanova, ele que é pré-candidato a governador aqui do nosso estado. Gente, foi muito bom hoje. Obrigada, Rogério, por ter vindo aqui, tá? Lhe convido novamente para aparecer aqui. Obrigado. E eu não fui tão formal, eu devia dizer muito obrigado, Lenice, foi um prazer estar com você, mas pessoa tão simpática, tão bonita, eu resolvi chamar de Lê, que é como todo mundo conhece a nossa apresentadora. Eu estou à disposição. Parabéns à TV Prime, parabéns ao canal 23 da NET e a você que nos acompanha também. Estou à disposição. Então, gente, um grande abraço. Vocês têm agora a oportunidade de terem um voto consciente, né? Grande abraço. Até mais. A gente vai para os nossos intervalos comerciais e voltamos já já.